Alô, galera! Vascaínos aqui, Marcelo falando. Minha audiência aqui é cíclica, né? E como eu sustento aí que o Vasco tem 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo, até porque eu trabalhei em vários estados da federação, ficando mais de um dia às vezes, né? Eu conheci a força do Vasco no Brasil inteiro, à exceção de 3 estados apenas, né? Então eu sei a quantidade de torcedores do Vasco tem. 25 milhões de torcedores por aí, né? Querem mentir, diminuir nossa torcida, mas é impossível. Ela até pode crescer pouco, né? Pela quantidade de abusos que vem sofrendo aí dos últimos dirigentes e tal, dos descasos, mas nunca diminuir ou estagnar, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque estava tendo agora acesso a um vídeo, um corte do Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, né? E nesse vídeo ele fala o seguinte: olha, Pedrinho, qual é a desculpa agora, Pedrinho? Pedrinho, qual é a desculpa agora de você não contratar, Pedrinho? Não tem dinheiro? Dá teu jeito aí, né? Usa criatividade, Pedrinho, não sei o que e tal. Longe de eu ser um defensor do Pedrinho, quem me conhece aqui sabe que não defendo os roxos que venderam Vasco, os amarelos que ficaram do lado e poderiam ter impugnado isso, né? Estudado mais quem era 777, inclusive o Flávio Dias, que ficava lá dentro fomentando, junto com Fábio Azevedo, Dieguinho, Mário Coelho, Zé Colmeia, Vasco Connection, vários desses caras aí, o Wellington Campos, né? Fomentando a venda do Vasco. E aí, por que eu estou dizendo isso? Que hoje venderam para uma empresa podre, né? Fraudadora, fraudulenta, com sócios respondendo por tráfico de drogas, né? Bens penhorados no mundo, e agora acham que o Pedrinho tem que dar um jeito, né? Particularmente eu acho que o Pedrinho já poderia ter feito alguma coisa. Não fez? Sai, deixa o outro entrar. Ele veio com name and rights, veio com Crefisa, não trouxe nada disso, né? Nem obra do estádio conseguiu. Ah, mas uma coisa está atrás da outra. Não importa. Então, deveria ser um momento agora dele chegar a não conseguir, né, fazer o que eu queria, vou sair, vou dar direito a outro aí tentar uma eleição, né? Não vai fazer isso, vai continuar. Então, longe de defender o Pedrinho, acho que ele não é o único culpado, né? Tem Salgado é culpado, né? Para trás é culpado. Então, venderam o Vasco para uma empresa que aumentou a dívida do Vasco em 500 milhões, de 500 milhões a 700 milhões, né? Levou 300 milhões do Vasco em ativos, né? Os jogadores que o Vasco vendeu e tal, ela forjou aporte e levou granas do Vasco, né? Então essa aí é a 777. Então, longe disso, Flávio Dias, não vem dar uma de bom moço não, né? Dizendo que o Pedrinho é o único culpado, que ele tem que resolver e tal. Para mim o Pedrinho deveria sair, né? Porque já tem 1 ano e meio, não mudou coisa alguma, não vendeu, não disse, ó, vou ficar aqui majoritário na Vasco SAF. Então, deveria sair, na minha modesta opinião, mas respeito quem pensa o contrário. Mas, entrando no mérito da sua fala, né? Jogadores com criatividade, blá, blá, blá e tal. Me dá um jogador aí do Fluminense, Botafogo ou Flamengo, tirando o Arias, né? Que o Fluminense pagou em 2021, salvo engano, 3 milhões, que dá para o gasto aí, né? E eu já falei aqui um exemplo, né? O Rony, parece que ele andou pelo Corinthians, São Paulo, o Rafael Veiga também, Audax, eu acho. Foram parar no Furacão, o Palmeiras foi lá e pegou os dois, foram multicampeões, mas é exceção, né? O Rafael Veiga e o Rony, comprados lá atrás pelo Palmeiras, do Furacão, é uma exceção. A regra é virem jogadores ruins, como o Jean David, como o Maxime, como o Lloyd. Essa é a criatividade do Pedrinho. A criatividade do Pedrinho é analisar um vídeo e ver que tem um jogador dizendo que odeia o Flamengo, vem para cá para arrumar confusão com o Flamengo, para ganhar o Flamengo, ele vai lá e contrata, né? Mas, sem perder o foco, Flávio Dias não pode dizer isso, porque você apoiou qualquer coisa da 777, né? Não esqueça que a 777
elevou a dívida do Vasco, rapou dinheiros do Vasco e Vossa Senhoria, junto com os outros aí, de dentro para fora, se dormia no Vasco lá, acampado, né? Você conseguiu vender o Vasco junto aí com os seus parceiros, né? E eu sei que vão vir aqui defensores do Flávio Dias, né? Como vem de outros youtubers aqui também e tal, mas não tem jeito. O Flávio Dias, como todos os youtubers, poderiam chegar, ainda mais os jornalistas. Peraí, pô, quem é 777? Eu vou vender o meu clube, vou vender o Vasco para quem? Nunca fui vascaíno, seu passado flamenguista, Fábio Azevedo, seu passado tricolor, né, da Flu TV e tal. Então, esses caras que a gente vai se fiar aqui, né? O Flávio Dias era o cara que dizia: Osório é o melhor administrador que o Vasco já teve, Salgado o melhor presidente, né? E hoje a gente vê aí um Vasco descompromissado, com o Pedrinho sendo cobrado por quem ajudou a vender a 777, o Pedrinho estava lá, junto com os roxos, e o Pedrinho, cagando e andando, sequer viaja para o jogo contra o Del Valle e fica aqui no Brasil, né? Esse é o presidente que tem. Textor bilionário, repito aqui, Textor bilionário, estava em Brasília, né? Batendo palma lá para Botafogo 2, Vasco 0. Na verdade, Vasco 0, Botafogo 2, né? Porque o mando era deles. Esse é o Vasco que a gente tem. Esses são as minhocas que ficaram, né? Os vermes que ficaram no Vasco, sugando, né? Pegando daqui, pegando dali, colocando colocando o Felipe numa função que ele não tem qualidade, não tem qualificação, né? Inclusive, ia colocar o Edmundo também. Não conseguiu, por isso que o Edmundo começou a chiar, gritar, né? Dizer aos inimigos tudo, aos amigos tudo, aos inimigos a verdade. Essa é a história do Vasco aí nos últimos anos. E para fechar aqui, né? Sai um estudo, como sempre sai, depois de cada clássico que o Vasco faz com Botafogo, Flamengo e Fluminense. Outros estudos também saem. Com clássicos nacionais. Vasco, Palmeiras, Vasco e Grêmio. Mas esse, né, especificamente, é um estudo aí dos clássicos contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Fluminense. É uma vergonha, é queda livre, né? A cada 5 jogos contra esses caras aí, o Vasco perde 2 ou 3... ou 4 e empata 1, raramente ganha 1, né? Então, em média, o Vasco perde 3, empata 1 e ganha 1. Olha que loucura, a que ponto chegamos, o Vasco, o que fizeram com o Vasco, que virou de um time que pegava o Fluminense, ganhava todas, pegava o Botafogo, ganhava todas, batia de frente com o Flamengo e hoje estamos aí à míngua, né? Porque temos esses jornalistas e youtubers jornalistas que venderam o Vasco, né? Que venderam o Vasco e hoje estão aí cobrando, né? Quem comprou do Vasco, não, cobrando quem estava junto com ele vendendo o Vasco. Isso é a pior canalice que existe, né, no mundo. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui em Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.